Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Amém. Podeis tomar assento, os que podem, né? Os que não podem, eu me solidarizo com vocês. Vamos ficar em pé. Graças a Deus por mais esta oportunidade que, por sua graça, recebemos de estarmos juntos em sua presença, retornar a esta casa espiritual é uma alegria, um privilégio e a certeza de tempos preciosos de comunhão e também de crescimento espirituais. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Robson, sua família, o seu ministério. O pastor Robson é uma pessoa que eu respeito, admiro, por algumas razões, mas a principal, até porque a nossa relação está em torno disto, né? Mas a principal razão é o seu compromisso com a igreja, o seu compromisso com a verdade e também o seu compromisso em permitir que o Espírito de Deus trabalhe com liberdade entre nós. A minha oração, pastor Robson, é para que o Senhor Deus continue a abençoá-lo, junto de sua família, o seu ministério e o trabalho que Deus, por sua graça, lhe tem confiado. Muito obrigado por me permitir, pelo menos tentar aqui, servi-los mais uma vez. Eu quero tomar a liberdade, respeitosamente, é claro, e porque o pastor de vocês me permitiu, e falar que eu trago comigo, não muitos, porque não é possível, mas eu trago alguns livros de minha autoria, tem 4 títulos aí à disposição dos irmãos, e é lógico que eu não vou falar dos 4 aqui, porque eu não vim aqui para isto, mas eu quero recomendar a vocês, além dos outros, este aqui, ó, O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Esse livro, ele serviu de livro de apoio para uma das revistas de escola dominical que eu comentei para a juventude da nossa igreja nas lições bíblicas da CPAD. Este é um livro que, basicamente, ajuda ou se propõe a ajudar a igreja, em primeiro lugar, no reconhecimento dos falsos ensinos. Então, é preciso que nós reconheçamos que em um ambiente de verdade e da pregação da verdade, também existe a disseminação da mentira. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, este livro também nos ajuda, ou se propõe a ajudar, a como identificar esses falsos ensinos. E terceiro, a como combatermos e vencermos. É lógico que falar sobre falsos ensinamentos hoje não é como ter falado sobre isto há 10, 15 anos atrás. Os problemas da igreja de hoje não são mais os mesmos problemas de antigamente. As nossas guerras não são mais as mesmas. É lógico que a fonte, a origem, são as mesmas. O nosso adversário. Mas o diabo, ele vai mudando as estratégias. Então, os ataques que a igreja enfrentou há 15, 20 anos atrás, já passaram. E às vezes a gente quer dar resposta, hoje, a perguntas que ninguém mais faz. Então, ninguém mais está perguntando e nós estamos respondendo. Aí tem que ouvir dizer, mas não perguntei nada, né? Então, o que é que se pergunta hoje? Porque, vejam, rapidamente, vejam, a heresia não é o fim, não é o objetivo maior do diabo. A heresia é o meio. O grande objetivo do diabo é o enfraquecimento da saúde da igreja. Então, esse é o fim dele, esse é o objetivo. Por isso os meios vão mudando. Então o problema da igreja hoje não são algumas seitas que foram problema há tempos atrás. Qual é o problema da igreja hoje?
o desafio, é a pós-modernidade. Então, a igreja que quer vencer esse tempo, ela precisa conhecer as tendências desse tempo. Então, esse é um livro que eu me proponho a alertar a igreja a este respeito. Então, por exemplo, no capítulo 5 e 10 desse livro, eu falo claramente sobre a pós-modernidade, sobre o processo de desconstrução, que não é o processo de destruição. Destruir, obrigado. Destruir é você colocar abaixo de uma vez por todas o que foi construído. Desconstruir é tirar tijolo por tijolo. O diabo não destrói a fé, ele desconstrói. Ele vai tirando tijolos, sem que percebamos. E hoje isso se manifesta não de forma visível, mas de forma quase imperceptível. Então fica aqui a recomendação, e eu tomei esse tempo porque eu amo esta igreja e eu quero o bem de vocês. E eu acredito que este livro, de alguma forma, poderá ajudá-los, assim como os demais. Amém, meus irmãos? Amém. Eu paro por aqui porque eu não vim aqui para isto, mas ao adquirir esses livros, você será abençoado, também abençoará a minha vida, o meu ministério e também a minha própria família. O Senhor tem colocado no meu coração uma palavra e eu não tenho, assim, nenhuma dúvida de que esse é o seu propósito para conosco no que se refere à sua palavra hoje à noite. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você ainda tem motivos para dizer aleluia? Que bom. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você encontrar esta carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 5. E quando você encontrar o capítulo de número 5, isto que é a Assembleia de Deus, né? Almeida Revista Corrigida 2009. É muita fidelidade. É isso aí. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. E nós leremos os versículos 23 e 24. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Vamos ler juntos. Eu entendo que esta é uma boa prática para a igreja. Eu vou contar até 3 e nós leremos pausadamente esses 2 versículos. Vamos lá? 1, 2, 3. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel, o qual também o fará. E só os que podem digam amém. Muito obrigado e que Deus, por sua graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu começo aqui acreditando ou expondo que eu acredito que, se não todos, pelo menos uma parte, e se não todo esse texto, também uma parte, tratam-se de um texto relativamente conhecido. Por menor que seja o contato de alguém aqui com as Escrituras, em alguma medida você já deve ter tido algum contato com estas recomendações que o apóstolo Paulo fez originalmente
à igreja que estava em Tessalônica e agora a nós na atualidade. Porém, se nós queremos, pelo menos tentar aqui, entender um pouco mais, primeiro, o que é que leva Paulo a tratar sobre este assunto no final desta carta com estes irmãos. Então, o que eu estou propondo aqui é de nós iniciarmos pensando do porquê Paulo escreveu isto. Em segundo lugar, para que Paulo toma um espaço inspirado pelo Espírito Santo para tratar sobre esse assunto. Então, primeiro, por quê e depois, para quê? Para nós tentarmos identificar isto, é preciso trilharmos pelo caminho correto da tentativa de interpretarmos esse texto. E neste caso, não basta nós usarmos aquilo que a gente chama de contexto imediato. O contexto imediato, eu sei que vocês sabem, é só para lembrarmos, o contexto imediato são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois daqueles que foram lidos. Só que a interpretação disso aqui não depende só disto. É preciso que nós, ainda que de forma rápida, e o bom de pregar aqui é porque você tem tempo para pregar, é preciso que nós olhemos um pouco para a história desta igreja. Nos lembrarmos como é que esta igreja, ela surgiu, nasceu. E o que é que estava acontecendo com esta igreja quando Paulo escreve esta carta? Não se esqueçam, nós temos lido parte de uma carta. E ninguém consegue entender uma parte de uma carta se você não considerar a carta toda. Imagine você receber uma carta. Tem gente aqui que não sabe nem mais o que é carta, né? Que isso é coisa do passado. Mas imagine você receber lá um e-mail e você ler apenas uma frase do e-mail ou uma parte da carta. Você não vai conseguir entender. E se você vai entender, você vai entender da sua maneira e poderá criar um problema. Então, como é que se interpreta uma carta? Primeiro, você observa quem escreveu, de onde escreveu, para quem escreveu e para onde foi mandada. E sobre o que a carta está tratando. E a partir disso, você destaca a parte que você quer dar ênfase e você interpreta aquela parte. Isso aqui é uma carta. E nós não podemos nos furtar do dever de dedicar tempo para pensarmos sobre o que é que estava acontecendo quando Paulo fala estas palavras, quando Paulo escreve estas palavras. E esta igreja, ela tem uma história extraordinária. E essa história está com detalhes em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo, resumidamente, é claro, o apóstolo Paulo chega na cidade de Tessalônica. Ao chegar ali, como de costume, ele procura a sinagoga da cidade. E por 3 sábados seguidos, Paulo expôs o evangelho, pregou o evangelho. E por causa da pregação de Paulo, a Bíblia nos informa que um número expressivo de pessoas se converteu. Por causa disto, Paulo sofreu uma grande e acentuada perseguição. Ela foi tão pesada que Paulo se viu forçado a fugir de Tessalônica. Paulo deixa a cidade, mas não só a cidade. Ele deixa para trás uma igreja recém-estabelecida. Ele se dirige a Bereia, chega em Bereia, ele continua pregando. E a Bíblia diz que por causa da pregação fiel de Paulo, um outro número considerável de pessoas também se converte em Bereia. E mais uma vez Paulo enfrenta uma nova perseguição. Paulo se vê forçado de novo a fugir, mas agora de Bereia. E ele então se dirige à grande cidade de Atenas. Quando Paulo está em Atenas, Paulo está preocupado com a igreja que ele havia deixado em Tessalônica.
preocupado com esses irmãos novos convertidos, Paulo chama Timóteo, o jovem obreiro, seu filho na fé Timóteo, e dá a Timóteo uma missão dupla. Ele diz: você vai para Tessalônica, chegando lá você vai cuidar daqueles irmãos. Segundo, você vai colher informações sobre o desenvolvimento da fé daqueles irmãos. E você vai me enviar um relatório. Timóteo viaja para Tessalônica. Ao chegar ali, começa a pastorear aqueles irmãos, cuidar daqueles irmãos. E tempos depois envia ao grande apóstolo algumas informações a respeito da fé daqueles irmãos. Quando Paulo recebe essas informações, Paulo fica extremamente animado, feliz, porque embora aquela igreja fosse majoritariamente composta de novos convertidos, todavia, primeiro, aquela igreja continuava crescendo. Segundo, aquela igreja continuava crendo nas mesmas verdades que Paulo havia os ensinado. Aquela igreja também continuava amando. Aquela igreja continuava na mesma esperança de antes. Quando Paulo recebe essas informações, como uma espécie de um pai, Paulo agora, ele vai reagir, porque ele está feliz com o crescimento daqueles seus filhos espirituais. Paulo, então, em resposta a essas informações, ele começa a redigir uma carta. É por isso que Paulo tem clareza sobre o que ele quer. E esta carta, parte dela é o que nós lemos. É isto mesmo. Esta carta, ela é uma resposta de Paulo a essas informações positivas a respeito do crescimento daqueles irmãos. Então, quando Paulo, e nós vamos chegar lá, quando Paulo escreve esta carta, Paulo ele tem clareza sobre o que ele quer com essa carta. E o que é que ele quer com essa carta? Primeiro, Paulo quer elogiar esses irmãos. Em segundo lugar, Paulo fortalece ainda mais a fé desses irmãos. Paulo também usa esta carta para preparar esses irmãos para futuras batalhas que eles ainda enfrentariam. Paulo também usa esta carta para, mesmo à distância, tratar sobre assuntos delicados a respeito da escatologia. E é impressionante, pastor Robson, como que esta igreja, embora composta de novos convertidos, ela foi encontrada por Paulo em condições de receber orientações à distância, por meio de uma carta a respeito de escatologia, o que demonstra que esta igreja era uma igreja que conhecia bem as Escrituras. Paulo sabia que esses irmãos tinham condições de compreender as suas palavras. Então Paulo está tratando também em tirar algumas arestas a respeito da vinda do Senhor Jesus. E agora, Paulo chega ao final desta carta, que para nós hoje é o capítulo 5. E quando Paulo está para encerrar esta carta, Paulo começa a relembrar esses irmãos a respeito de alguns fundamentos da fé cristã. Dentre estes, por exemplo, eu destaco, Paulo, ele fala sobre a nobreza da gratidão. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Paulo também fala sobre a importância da profecia num culto. Paulo também fala sobre o perigo e a consequência terrível de eliminarmos o Espírito Santo de uma reunião como esta. E agora, Paulo também fala sobre a elevada importância de os crentes orarem sem cessar. E agora, além de outros temas, preste atenção nisso, Paulo está praticamente encerrando esta carta. E inspirado pelo Espírito Santo, Paulo agora ele retoma ao tema da santificação. E por que retoma? Porque Paulo, no capítulo anterior, isto é, no capítulo 4,
Paulo, ele já havia tratado a respeito da santificação, mas agora Paulo retoma a este tema, primeiro, demonstrando a importância desse tema para a igreja, e em segundo lugar, ele se utiliza desse tema como uma espécie de autenticação da carta. É como se ele estivesse selando a carta. É como se ele estivesse coroando esta carta. É como se ele estivesse usando o selo mesmo para confirmar, oficializar esta carta. Ele retoma ao tema da santificação. Só quem pode, por favor, diga santificação. E eu fico impressionado com a capacidade que Paulo tinha de fazer algo que hoje está quase escasso, quase extinto. Porque Paulo, ele era o tipo de pessoa que falava pouco, mas quando falava, dizia muito. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que falam demais, mas não dizem nada. Eu conheço pessoas que falam e continuam falando. E quando você pensa que ela está terminando, que nada, ela está começando. E quando finalmente ela termina, e você pergunta, mas o que foi que ela disse? Aí você chega à conclusão, nada. Paulo é o contrário. Paulo, ele falava pouco, mas dizia muito. Quer ver que é verdade? Eu quero que você olhe para o texto, em apenas um versículo. É isso mesmo que eu estou dizendo. Em apenas um versículo. Preste atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo, ele é capaz de literalmente definir toda a doutrina da santificação. Em apenas um versículo, Paulo nos apresenta, Paulo nos presenteia com a definição da doutrina da santificação. E eu vou lhe mostrar isso, porque é possível perceber isso com clareza. Em primeiro lugar, Paulo nos apresenta nesse versículo a fonte da santificação. Em segundo lugar, Paulo nos apresenta o alcance da santificação. Em terceiro lugar, Paulo nos apresenta a dinâmica da santificação. Isto é, em primeiro lugar, Paulo nos fala sobre a origem, a procedência, de onde vem a ideia da santificação e a operação da santificação. Em segundo lugar, Paulo nos apresenta o alcance, ou seja, até onde a santificação ela é operada em nós. E em terceiro lugar, Paulo nos apresenta a maneira pela qual a santificação é operada em nós. Para ficar um pouco mais claro para nós, em primeiro lugar, Paulo está falando de onde vem. Em segundo lugar, ele está falando até onde vai. E em terceiro lugar, ele está nos mostrando como é feita. Então, primeiro, de onde vem, até onde vai e como isso é operado em nós. Olha como Paulo nos apresenta a fonte da santificação. Ele abre o versículo dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Percebam, Paulo está deixando claro que a santificação não é uma ideia de homem, não é um projeto humano. Por mais que um pastor bem intencionado, eu estou falando de pastor bem intencionado, por mais que um pastor deseje, ore e trabalhe pela santificação da igreja que ele pastoreia, todavia, a ideia da santificação não é um projeto humano. A ideia da santificação não parte do homem. Pelo contrário, Paulo está deixando claro que a santificação, ela é uma ideia de Deus. Ela é um projeto divino para a igreja. Querem ver que isso é verdade?
O apóstolo Paulo, no capítulo anterior dessa mesma carta, no capítulo 4, e versículo de número 8, Paulo está tratando sobre a santificação. E ele diz que quem despreza isto, ora, quem despreza o quê? Sobre o que ele está falando. E sobre o que ele está falando? Sobre a santificação. Então é como se ele dissesse, quem despreza o ensino da santificação, ele diz, não despreza o homem. Que homem? O homem que prega sobre isso. O homem que ensina sobre isso. Ele está dizendo, quem rejeita o ensino da santificação, ele diz, não rejeita o homem, mas rejeita ao próprio Deus. Por quê? Porque a santificação não é uma ideia de homem, não é um projeto humano. A santificação, ela parte do Deus que é santo. Ela é um projeto de Deus para nós. Então Paulo está deixando claro, primeiro, a ideia da santificação, ela nasce no próprio Deus. Mas não é só isso. Quando Paulo fala sobre a fonte da santificação como sendo o próprio Deus, Paulo não está falando só da ideia, mas Paulo também está falando da execução. Porque o Deus que projeta é o Deus que executa. Dele é o querer, dele também é o efetuar. Ele não só quer que a igreja seja santa, ele é aquele que trabalha para santificar a sua igreja. Quer ver que é verdade? Voltando para o texto que nós lemos, Paulo abre o versículo 23 dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique. Eu preciso que você dobre a sua atenção, para você não me interpretar mal. Eu sei que é uma força de expressão, mas até nas forças de expressões, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, quando alguém diz assim, eu vou me santificar. Nós temos que ter cuidado com essa expressão. Porque eu não tenho, preste atenção nisto, eu não tenho condições em mim mesmo de me auto-santificar. Eu sei que é uma força de expressão, mas eu não tenho condições em mim mesmo de auto-santificação. Eu não tenho. Porque por mais crente que eu seja, e por mais santo que eu possa estar hoje, enquanto eu estiver aqui, sempre haverá algo na minha vida que precisa ser purificado. Então não há em mim condições de autossantificação. Então, pastor, o que é que resta para eu fazer? Aí é que está. A única coisa que nós podemos fazer é nos aproximarmos da fonte santificadora. E como que a gente faz isso? Ora, orando. À medida que você ora, você se aproxima da fonte. À medida que você lê a Bíblia, você se aproxima da fonte. À medida que você consagra, não é que a consagração te santifica, não é isso. A consagração, ela te leva para perto da fonte que te santifica. E quanto mais perto você estiver da fonte, mais esta fonte ela vai te santificando. Quantos aqui hoje desejam se aproximar ainda mais desta fonte santificadora? Aproveite a oportunidade, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui neste lugar. Então, para nós avançarmos, Paulo está nos apresentando, primeiro, a fonte. A fonte é quem idealizou e quem executa a obra da santificação. Mas agora, avançando, depois de Paulo nos apresentar quem idealiza e quem executa, que é o próprio Deus, ele agora, faça um esforço aí, irmãos, ele agora vai nos apresentar o alcance da santificação. Isto é, a abrangência, até onde a santificação, ela é operada em nós. Olha o que Paulo, os termos que Paulo usa. Primeiro, ele usa a expressão
tudo. Depois ele usa a expressão todo. Depois ele usa a expressão plenamente. E depois ele usa a expressão irrepreensíveis. Percebam isto. Ele usa expressões que apontam para a totalidade e não para a parcialidade. O que Paulo está ensinando é que a verdadeira santificação, ela não toca apenas uma parte da vida do homem. Não. Paulo está ensinando que a verdadeira santificação, ela é integral e não parcial. É lógico que eu não estou dizendo aqui que é possível nesta vida ser totalmente santo. Claro que não. O que eu estou dizendo é que o ensinamento de Paulo aqui é de que todas as áreas da vida humana são tocadas pela obra da santificação. Isto é, Paulo deixa claro que a santificação não toca só uma parte, mas toca o espírito, toca a alma, toca o corpo. E eu estou para dizer mais: a santificação, além de tocar o espírito, a alma e o corpo, a santificação toca o intelecto. A santificação aumenta o poder cognitivo da pessoa. Pastor, o senhor está me dizendo que uma pessoa que é santificada, ela se torna mais sábia? Sim, senhor. E eu tenho base bíblica para isto. A Bíblia nos mostra que Daniel e seus 3 amigos, quanto mais eles se santificavam, quanto mais eles eram santificados, mais sábios Deus os fazia. Eu estou dizendo com garantia da palavra: quanto mais santo você for, mais capaz Deus te fará. E quanto mais capaz você for, mais Deus vai te colocar em lugares de destaque. Eu creio nesta palavra. Eu creio que quando Deus santifica a vida de alguém, Deus coloca essa pessoa em lugares de destaque, para que ele reflita a santidade de Deus naquele lugar. Eu creio nesta palavra. Se você crê também, aproveite e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui. Mas agora, depois de Paulo, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Nós vamos chegar lá. Depois de Paulo falar sobre a fonte, e depois de falar sobre o alcance, que não é parcial, mas é integral, é total. Agora Paulo nos apresenta a dinâmica, a maneira, se descobrimos de onde vem, até onde vai. Agora descobriremos como é que Deus opera isto em nós. E olha o que Paulo diz. Paulo diz que esta operação de Deus em nós é no espírito, é na alma e é no corpo. Você pode dizer isso? Só quem quiser. Diga espírito, alma e corpo. Bom, eu tenho que dizer isso aqui. Esta ordem não é acidente. Esta ordem não é casual. Por que Paulo não coloca corpo, alma e espírito? Ou alma, espírito e corpo? Ou alma, corpo e espírito? Não, mas ele coloca nesta ordem: espírito, alma e corpo. Pastor, o senhor está dizendo que são santificações distintas? Não. A santificação é uma só. Ele não fala de santificações. Ele fala de santificação. Agora, nós temos que atentar para isso. Esta santificação, ela não é operada simultaneamente em todas as áreas do homem, não. Ali está. É primeiro no, depois na e depois no
Então vai lá. A santificação, de acordo com o que Paulo diz, ela começa no espírito, ela passa pela alma e ela termina no corpo. Bom, de cara, para ser bem prático, de cara, a gente já tira aqui duas lições. Primeira, Paulo está deixando claro que a santificação não começa de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, Paulo também está nos ensinando que a verdadeira santificação, ela não começa onde os nossos olhos físicos chegam, mas ela começa onde nós não conseguimos enxergar. Isso implica em dizer que nós não podemos medir uma pessoa por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque nem sempre o que você está vendo agora traduz o que Deus está fazendo por dentro dessa pessoa. Você pode olhar para alguém hoje e ver algo, mas você não tem noção do que Deus está fazendo no interior dessa pessoa enquanto ela está nesse lugar. Agora não se engane também em achar que só fica aí. Porque Paulo diz, preste atenção nisso, espírito, alma e corpo. É uma santificação só. Mas ela começa no espírito, ela passa pela alma e ela termina no corpo. A questão agora é: o que é santificação no espírito? O que é santificação na alma? E o que é santificação no corpo? Bom, a gente tem que apelar para o próprio Paulo. O que é santificação no espírito? Paulo explica isso em Efésios 2. Ele diz que antes que Cristo nos encontrasse, nós estávamos meio mortos, quase mortos, ou não? Não. Ele diz que antes de Cristo nos encontrar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Preste atenção nisso. Ou seja, que morte é esta? Jesus falou dela. Preste atenção nisso aqui. Jesus falou disso. Ele disse: deixe que os seus mortos sepultem. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que negócio é esse de morto sepultar morto? Jesus está dizendo: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos. Porque o homem sem Deus, ele está morto onde? No espírito, que é a fonte de tudo. Ou seja, Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele tem o seu espírito separado de Deus. E aí ele não deseja as coisas de Deus. Ele não se importa com Deus. Ele não está nem aí para o que Deus pensa. Ele quer mais é curtir a vida. Ele vive como se Deus não existisse. Este ou esta, essas são pessoas mortas no espírito. Agora preste bastante atenção. Mas aí Paulo diz que quando Cristo nos encontrou, o que é que ele fez com a gente? Ele nos vivificou. O que é vivificar? Vivificar é, ele gerou vida onde tinha morte. Ele injetou vida. Ele chegou no lugar onde havia morte, onde havia separação, e ele disse: eu vou gerar vida na morte. Onde só existia morte, eu vou gerar vida. Aí presta atenção.
Gerou a vida. Preste atenção. Gerou a vida. Quem não desejava as coisas de Deus, começa a desejar. Ele não olhava para a igreja, ele passa em frente e começa a olhar. Oh, até que eu vou lá um dia. E ele diz, de onde está vindo isso? Eu nunca pensei nisso. E ainda falo, o sangue de Jesus tem poder. Agora eu vou te fazer uma pergunta seríssima. E eu preciso que você, não é dobre, é triplique a atenção. Quem é que tem acesso ao espírito do homem? Quem é que acessa o nosso espírito? Paulo responde que não há outro que tenha acesso ao espírito do homem, senão o Espírito de Deus. Presta atenção, nem eu acesso o meu próprio espírito. Só Ele é quem vai lá. Multiplique por 4, atenção para não me interpretar mal. O que é gerar vida no espírito? Diga bem forte, regeneração. O que é regenerar? Re é de novo. Generar, gerar. Regenerar é gerar de novo. Presta atenção nisso. Que dia que você foi gerado? Eu não estou perguntando o dia que você nasceu. A vida começa quando? Quando se nasce ou quando é concebido? Então, olha o que eu estou te perguntando. Qual foi o horário da sua concepção no ventre da sua mãe? Nem ela sabe. Nem ela. Ela foi no médico e o médico disse, a senhora deve estar com 4 semanas. Ouse perguntar para ele, e que hora foi? Ele vai dizer, e eu é que sei? Eu lá vou saber? Se você que é você não sabe, eu sei. Pois é isso. Você não tinha nem noção. E ele foi lá e visitou o teu espírito. E ele depositou a semente da vida. E a obra da santificação começou onde só tinha morte. Ele injetou vida. Quem já recebeu esta vida, levante a mão e adore Ele. Começa no espírito. E agora desloca do espírito e passa pela alma. O que é santificação na alma? Por amor que você tenha a sua vida espiritual, não perca isso aqui, porque é a palavra de Deus. O que é santificação na alma? Para a gente tentar entender isso, a gente tem que perguntar para Paulo, o que você entende por alma, Paulo? O que é alma para você? E sabe o que ele diria? A alma para mim é o centro dos desejos. É a sede das vontades. É a base dos ideais. Sabe o que é alma para Paulo? É o que faz o coração bater mais forte. Aliás, deixa eu te perguntar. O que anda fazendo o seu coração bater mais forte? Hoje, durante o dia, o que fez o teu coração acelerar? Isso é alma. Sede dos desejos. Base das vontades. E eu vou ser prático. E o corpo faz
o que a alma deseja. Repita comigo. O corpo faz o que a alma... Eu sei que é difícil, mas eu não tenho problema com isso. Eu estou acostumado com coisa difícil. Diga bem forte. O corpo faz o que a alma deseja. Olhe para o texto, por favor. Olhe para o texto aí, por favor. Então o corpo faz o que a alma... Porque a alma é a sede dos desejos. É a central da vontade. E o corpo faz o que a alma deseja. Olha a sequência. O que é santificado primeiro? A alma ou o corpo? Então vai lá. O corpo faz o que a alma o quê? E o que é santificado primeiro? Alma ou corpo? Então, o que é santificado primeiro? Desejos ou ações? Eu preciso que pelo menos 80% entenda isso. Pelo menos. O que é santificado primeiro? Alma ou corpo? A alma é a sede dos desejos, enquanto o corpo faz o que a alma deseja. Então, o que é santificado primeiro? O que eu quero ou o que eu faço? Esse é o problema. O problema é que a gente acha que ser santo é não pecar. Tem gente que acha que ser santo é não fazer o que é errado. Pastor, o senhor está dizendo que não é? É e não é. Depende de como você está falando. Porque se você disser que ser santo é só fazer o que é certo e não fazer o que é errado, isso é legalismo. E é por isso que tem gente que sempre cai nos mesmos erros. Porque ele deixa de fazer querendo fazer. Ele não vai, mas quer ir. Ele não faz, mas quer fazer. Ele não olha, mas quer olhar. Ele não acessa, mas quer acessar. É por isso que de vez em quando ele dá uma flertada com aquilo. Porque ele fica tentando vencer na força do braço. E aí Paulo diz, antes de santificar o que você faz, Deus quer santificar o que você quer. Antes de santificar as suas obras, Deus quer santificar o teu coração. Pastor, e como isso é possível? É só nós lembrarmos de Paulo mesmo. Quando ele diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero, não faço. E o mal que não quero, eu faço. Poxa, isso é um versículo negativo. Não é não. É positivo. Olha o que ele diz. O bem que eu quero e o mal que eu não quero. Quando não era crente, fazia o mal e queria. Agora que é crente, até pratica o mal, mas sem querer. Lutando contra. E não é sinal de que alguma coisa já mudou aí dentro? Antigamente você praticava e nem sentia nada. Era uma coisa normal e agora você ainda luta contra. E quando você erra em alguma área, você diz, não era para eu ter feito isso. É sinal de que Deus já começou a mudar alguma coisa aí dentro. Ele já começou a obra. Quem reconhece essa verdade, adore a Ele nesse lugar. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga, Ele já começou a obra. A santificação, faz o esforço, está acabando e não vai doer. A santificação
ela nada mais é do que a prática e a materialização do que Deus falou na boca de Ezequiel. Eu porei em vós o meu espírito. É lindo demais. Ele diz o que faria. E agora ele vai dizer como. Primeiro ele diz, eu vou pôr o meu espírito em vocês. Sabe como? Como? Eu vou tirar o vosso coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Poxa, pastor, então quem tinha um coração duro agora é mole. Quem não chorava agora chora. Não é bem isso. Na verdade, a ideia é essa. Vou colocar o meu espírito em vocês. Sabe como? Vou tirar o coração de vocês e no lugar eu vou pegar o meu e vou colocar. É troca de corações. Deus tira o seu e coloca o dele. Aí você começa a amar o que ele ama. Você começa a odiar o que ele odeia. Você começa a desejar o que ele deseja. Você começa a repudiar e ter repulsa ao que ele repudia e ter repulsa. Não é que você deixa de pecar porque é errado. Você deixa de pecar porque o seu coração agora deseja as coisas de Deus. Deseja as coisas de Deus. Deseja as coisas de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. É a oração do Pai Nosso na prática. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui, do mesmo jeito que é aí. Não é isso? Faça a tua vontade. Assim na terra, como é onde? Ele está dizendo, olha assim, faz aqui, do jeito que é feito, aí. Como é que a vontade dele é feita lá? Dá para imaginar? Deus chamando Gabriel e dizendo, vai lá, vai lá. E o Gabriel dizendo, vou não. Não vou. E olha que Deus fraco seria. E por que você não vai? Não, porque o Miguel falou um negócio que me entristeceu. E enquanto ele não pedir perdão, eu não trabalho nessa igreja. Aí Deus chama Miguel. Vai guerrear. Vou não. Enquanto o Gabriel não reconhecer que ele que errou, esta igreja não terá os meus prestimosos trabalhos. Você acha que é assim lá? Como é que deve ser lá? Gabriel, sim senhor, vai, já estou lá. A vontade é feita sem obstáculo, sem barreira, sem nenhuma resistência. A santificação é a remoção dos obstáculos. E eu tenho o meu coração alinhado ao coração de Deus. Eu quero o que Ele quer. Quem deseja esse coração, adore a Ele. Levante uma de suas mãos e diga: a santificação é o processo de alinhamento do meu coração ao coração de Deus. Eu passo a querer o que Ele quer, a odiar o que Ele odeia, a rejeitar o que Ele rejeita e amar o que Ele ama. Diga: a santificação me leva a não pecar, não só pelo pecar, mas porque agora eu não desejo mais isso, porque o meu coração está alinhado ao coração de Deus. Esse é o ponto.
Mas lá está a sequência. Começa no espírito, passa pela alma e termina onde? Então vamos de outra forma. Quem é que acessa o espírito do homem? Deus. A alma é a sede do quê? Isso. E o corpo faz o que a alma? Tá. Então a santificação começa onde? Onde só Deus vai. Passa por onde? Onde só eu sinto. E termina onde? Não desvio o olhar por nada. Não desvio o olhar mesmo. Eu vou de novo aqui. A santificação começa onde só Deus vai. Passa onde só eu sinto. E termina onde todos vêm. O que Paulo está combatendo aqui é os extremos. Porque de um lado tem aqueles que dizem, eu sou santo. Sério? Santo. E por que você se considera santo? Porque eu sigo a regra. Tudo que o pastor fala, eu sigo. Não é para ir, não vou. Não é para fazer, não faço. Então eu sou santo porque só olhar para mim você vai ver, eu sigo a regra. Mas tem um outro extremo, que diz assim, eu também sou santo. Você pode até não ver, mas Deus sabe que eu sou. Porque aqui dentro é tudo puro. E esses são os românticos, eles ainda fecham ali e dizem, Deus sabe. Afinal de contas, Deus só quer o coração. Aí vem Paulo e diz assim, não é nem uma coisa e nem outra. Então é o quê? É os dois. É o espírito, é a alma e é o corpo. Paulo está dizendo, se é para entregar, não é para entregar só aquilo que não se vê. E nem aquilo que se vê. É para entregar tudo. Não é Paulo que ensina isso em Romanos 12? Rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, torne visível, o que? Os vossos corpos. E depois ele diz, e renove o vosso entendimento. Deixa eu te perguntar, você consegue enxergar o que vai na minha mente? Está em dúvida? Agora eu fiquei com medo, vai lá. Você consegue enxergar o que vai na minha mente? Mas você consegue enxergar o que eu visto? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, se é para entregar, tem que entregar aquilo que só Deus vê. Mas também tem que entregar aquilo que os homens veem. Oh, glória a Deus. Deus está operando dentro de você, mais fora. E alguém começa a olhar para você e dizer, você não é mais a mesma pessoa. Você não trata mais as pessoas como você tratava. Você já não é mais daquele jeito. Olha como você é capaz de perdoar como não era antes. Olha como você trata bem quem te trata mal. Olha como você mudou a maneira de ser, de falar, de vestir. É isso, começa onde só Deus vai. Passa onde só eu sinto. Mas daqui a pouco está todo mundo olhando e dizendo, Deus mudou a vida desta pessoa. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? É semana profética, não é? Então abraça essa pessoa que está do seu lado e diga, 2025 vai ser o ano da santificação. Ainda tem crente que aplaude por essas coisas. Este é o ano da mudança de vida. Vou começar a encerrar.
Você sabe quando o pregador fala a primeira vez, tem mais umas 3 vezes para falar isso. No mínimo, no mínimo. Mas começando a terminar mesmo. É a introdução do final. É brincadeira. A minha pergunta é: por que a igreja tem que ser santa? Ô, meu irmão, é assim, ó. É assim. Tem umas coisas que passam na minha cabeça de fazer umas pesquisas de campo, e essa é uma delas. Reúne um número de crentes expressivo, número expressivo de crentes, e pergunte: crente tem que ser santo? Claro. Dá para imaginar um crente dizendo não, está com problema. Se ele é santo ou não é outra coisa. Agora, crente dizer que crente não tem que ser santo. Mas aí você pergunta: e por quê? Você vai ter as mais variadas respostas. Certeza absoluta que a resposta que vem, sabe qual é? Eu tenho que ser santo para ir para o céu. Ah, é? Então quer dizer que se não tivesse céu, e aí eu tenho que te perguntar: e por que você quer ir para o céu? Ah, isso é a resposta fácil. Porque eu não quero ir para o inferno. E aí eu vou te perguntar: por que você não quer ir para o inferno? Porque quer ir para o céu. Tá certo. Aí a gente não sai daqui hoje, né? Mas vamos em frente. É uma boa resposta. Mas por que você não quer... Não responda, tá? Por que você não quer ir para o inferno? Porque o inferno é ruim. Então, se fosse bom... Eu estou para dizer, a depender do tipo de crente, se souber que tem alguma coisa no inferno que ele gosta aqui na terra, ele diria: eu quero ir para lá. A gente ri, mas é sério. Eu vou esperar você me olhar aqui, porque a gente diz que quer tanto ir para o céu, mas a nossa vida nem sempre condiz com alguém que quer viver lá. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu não quero ir para o inferno porque lá é fogo, enxofre, diabo, demônio, só gente que não presta. Eu quero mesmo ir para o céu. E por quê? Não, porque o céu é bom. E o céu é bom por quê? Olha a descrição que a maioria faz, inclusive os hinos. Porque no céu as ruas são de ouro. Já perceberam que até em querer ir para o céu a gente é ganancioso e pensa em dinheiro? A gente já começa pelo ouro. E depois, o muro é de jaspe. O rio de cristal. Aí alguém diz assim: eu acabei de ver Jesus. Ih, rapaz, é mesmo. Ele mora aqui, né? Tá por onde ele? O que faz o céu ser maravilhoso não é o ouro. Aliás, deixa eu te fazer outra pergunta. Onde é que está na Bíblia? Na Bíblia, texto direto, não é conversa, texto direto. Onde é que está na Bíblia que a maior recompensa para o santo é ir para o céu? Pastor, não tem céu? Fique em paz, tem. Mas céu não é tudo. Céu é detalhe. Por exemplo, quando alguém aponta o dedo para o céu, você tem duas opções: ou olha para o dedo, ou olha para o céu. O tolo olha para o dedo, e o sábio olha para o céu. Porque existe algo que é maior do que o sinal.
O problema é que o nosso coração está tão preso nas coisas dessa vida, que quando a gente pensa no céu, a gente pensa em coisas da terra. Preste atenção. Onde é que está na Bíblia que diz que a maior recompensa dos santos é ir para o céu? Não tem. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque esses vão para o céu? Não, porque estes verão a Deus. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O próprio apóstolo Paulo escreve sobre isso. Ele diz que quando estrugir a última trombeta, o que é mortal se revestirá do que é imortal. O que é corruptível se revestirá do que é incorruptível. Nós receberemos um corpo semelhante ao dele e vamos para o céu. Ele nem fala de céu, ele fala: e o veremos como ele é. Jesus falou disso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para onde? Não. Vos levarei para quem? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, aí não importa se é lá, se é aqui, fica uma turma discutindo aí. Eu não quero saber onde é, eu quero saber que onde ele estiver, nós também estaremos. A Bíblia manda. E quem manda aqui é a Bíblia. A Bíblia manda consolarmos-nos uns aos outros com essas palavras. Abraça essa pessoa que está ao seu lado, quem quer, claro, e diga para essa pessoa: nós o veremos como ele é. E aí não importa onde é. Eu encerro aqui. Pastor, então por que eu tenho que ser santo? Não é por causa do céu? Não. Até porque quem é que fica pensando em céu o dia todo? Eu não fico. Sério? Vou ficar pensando em céu o tempo todo. Céu. Ô céu. Céu, lindo céu. Ô, vai, fica pensando em céu lá no seu serviço. Vai. Você vai ver o céu virar inferno na hora. Não. Então por que eu tenho que ser santo? Paulo responde. Coloque aí, por favor. Na mesma carta, só que no capítulo 4, versículo 3, Paulo responde a pergunta: por que nós temos que ser santos? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Diga assim: eu tenho que ser santo, porque Deus quer que eu seja. Acabou. A gente fecha a Bíblia e vai para casa. Eu tenho que ser santo, porque Ele quer que eu seja. Agora, diga bem forte para a senhora vez só, diga vontade. Vontade aqui tem 3 sentidos: lei, desejo e propósito. Não dá tempo de falar dos 3, por isso eu vou ficar só com o segundo. Vontade aqui é desejo íntimo do coração. Eu sei que quando eu li o texto no início sobre santificação, tem gente que pensou: é hoje que eu apanho. É hoje. Na semana profética apanhar. É brincadeira. Porque a gente foi ensinado de tal forma que a santificação para nós é um peso.
é um fardo. Não vai, porque se for, não faça, porque se fizer. E a gente criou a ideia de que ser santo é um peso. Deus diz, não é. Ser santo é cumprir a minha vontade. O desejo do meu. Deixa eu te fazer outra pergunta. Básica. Desejo íntimo do coração você revela para todo mundo? Para quem você revela desejo íntimo do coração? Para quem você ama e em quem você confia. Deixa eu te fazer outra pergunta. Deus exige santidade de todo mundo? Não. De pecadores, Deus não exige santidade. De pecadores, Deus exige arrependimento. Só existe um povo que Deus revela o coração. A igreja. Eu quero que vocês sejam santos. E isso não é um peso. Isso é um privilégio. Porque ser santo é se parecer com Ele. E eu vou encerrar dizendo isso. Diga bem forte: a santificação é a vontade de Deus para mim. Diga assim: a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se ser santo é a vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, santidade não é um peso. Eu vou terminar. É a quarta vez que eu falo, eu tenho que terminar. Mas eu termino aqui de verdade, quinta vez. Ouça isso aqui. Quando Deus exige santidade de nós, Ele não está exigindo só para nós agradá-lo. Porque deixa eu te fazer outra pergunta. Se eu sou santo, o que é que muda em Deus? Nada. E se eu não sou santo, o que é que muda nele? Então quem é que ganha quando é santo? E quem é que perde quando não é santo? Eu. Preste atenção aqui, não desvie o olhar por nada. Então quando Deus exige santidade de alguém, Ele não está pedindo, dizendo, seja santo, porque senão eu vou ficar mal. Não. Ele se agrada com a santidade da igreja, sim, mas a santidade também é uma proteção de Deus. Por que vocês acham que Deus proibiu Israel de comer carne de porco? E coisa boa. Tem uma turma que não come carne de porco. Eu fico triste por eles. Falo, mas não é possível, gente. Não sabe o que está perdendo. Tem uns que sabem porque já deslizaram e comeram. Negócio bom, rapaz. E aí Deus proibiu Israel de comer. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Por quê? Que Deus é esse que cria algo bom e priva a pessoa de sentir prazer nisso? Não é que Deus estava privando. É porque Israel, por natureza, era apressado. E naquela época, para se matar uma bactéria que tinha no porco, tinha que cozinhar a carne por 14 dias. E Israel não tinha paciência para isso. E comia de qualquer jeito e morria no deserto. Aí, para preservar a vida, Deus diz, é proibido. A santidade não é proibição para te privar do prazer. A santidade é para proteger você. A santidade é para proteger sua história. A santidade é para proteger a tua família. Eu vou abrir aqui. Quando Deus proíbe o sexo antes do casamento, porque é pecado. Não é que Deus está dizendo, eu criei o sexo e não quero que você desfrute. Mas quando Deus olha para uma jovem e para um rapaz e diz, não façam isso antes do casamento. Ele não está te privando do prazer. Ele está dizendo, eu quero te preservar. Eu quero que você, quando for mãe ou pai, você tenha uma história limpa para contar para os seus filhos. Eu quero que sua filha chegue em você e diga, me conte a sua história.
e você não tenha vergonha de contar. Quando Deus diz não façam isso antes do casamento, Deus está protegendo a sua saúde, de você não pegar doenças, de você não ter uma gravidez indevida e indesejada. É a proteção de Deus para a sua vida. Quando Deus proíbe o adultério, a relação sexual extraconjugal, não é que Deus não quer que você tenha prazer. Ele está te dizendo: eu quero preservar a sua casa. Eu quero proteger o seu casamento. Eu não quero que você perca autoridade sobre a sua família. Eu não quero que você destrua a sua família. Deus está dizendo a esta igreja e a nós, nesta noite: entre debaixo da proteção de uma vida de santidade, e Deus te abençoará. Com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé, por favor. Eu vou ser bem objetivo aqui. Diga bem forte: ninguém consegue ser santo sozinho. Olha o que Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos seguirá, e a paz sempre vem antes da santidade. E sempre quando Deus exigiu santidade do seu povo, sempre foi no plural e não no singular. Santificai-vos. Santificai-vos. Porque ninguém consegue ser santo sozinho. Porque nós não somos separados. Eu não sou corpo de Cristo. Eu sou membro dele. E eu só faço sentido enquanto eu estiver ligado em você. Então eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga: por incrível que pareça, eu preciso de você para ser mais santo. Diga assim: mas não se engane, porque você também precisa de mim para ser mais santo. Diga: porque eu tenho defeitos que você não tem, mas você tem defeitos que eu não tenho. Diga: você tem qualidades que eu não tenho, mas eu tenho qualidades que você não tem. E no que te falta, eu te completo. E no que me falta, você me completa. E juntos formamos um corpo perfeito para Deus.